Começou mais um Entendo Nada, olha lá, é o número 6, rapaz, o negócio tá indo, hein? É isso aí, mas hoje vamos falar de um assunto sério, hein? O negócio hoje vai ser sério, vou bater a mão aqui pra ser sério. Pegar um cacetete aí. O assunto é crime ambiental em Brumadinho, bicho, o negócio é feio, e é crime, tá? Crime, certo? Enfatiza bem, Bom, crime. O assunto é apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e ele, ele, a massa bruta, Flávio Santos. Luiz Rossi, boa noite, boa tarde, bom dia, porque aqui o programa é sob demanda e a pessoa pode ouvir quando quiser, tá vendo? Essa é a vantagem do podcast. Claro. E a gente começa sempre pra cima, de maneira bem informal, mas o tema hoje vai ser um pouquinho pesado, vai ser um pouquinho denso, a gente vai tentar trazer um pouquinho de luz para tanta informação e tanta coisa ruim que surgiu nesses últimos dias na nossa tela, rejeito, corpos soterrados, animais soterrados sendo abatidos também, a gente viu muito isso na televisão. Verdade. Então a gente vai trazer tentar trazer um pouquinho de luz para esse tema tão polêmico, tão triste, que invadiu nossas casas nos últimos dias. É isso aí. E temos uma pessoa junto com a gente aqui, uma convidada, pessoa que vai ajudar a gente no programa hoje, que ela entende um pouquinho mais que a gente do assunto. É a Patrícia Sintra, que é arquiteta e urbanista. É isso, Patrícia? Isso mesmo. É isso aí. Vamos lá, quem é você na fila do pão? Isso Vamos lá, pode apresentar um pouquinho pra gente. Discorra sobre você. Bom, eu sou arquiteta, já fazem 15 anos de formação, com experiência bastante na área de obras, mais residenciais e projetos da parte de aprovações. Então, a gente entende um pouquinho desse esquema do que é preciso para aprovar um projeto, quais as etapas e a importância disso tudo. Beleza, legal. Ouviram, né, galera? Ouviram. A Então, mulher entende aí, né? Já entende, hoje não é tão entendo nada assim. É, o programa, hoje não. Hoje tem alguém que entende realmente. Alguém aqui. entende alguma não coisa. é só a gente enganando aqui, enrolando, não. Bom, vamos entrar no tema, vamos fazer um resuminho da situação. Depois de 3 anos, o Brasil revive um gigante crime ambiental. Eu sempre vou forçar no crime. Isso. Crime. O rompimento da barragem de Brumadinho soterrou casas, estradas, plantações e principalmente soterrou vidas. Este crime, expõe mais uma vez um país com vícios e defeitos que fazem acontecimentos assim ocorrerem com uma frequência que viola os limites da decência, fato. Bom, enfim, todo mundo sabe que o Brumadinho é da Vale, sabe? Tá? Mariana era da Samarco, que é uma empresa que é meio a meio, era entre a Vale e BHP, BHP é uma empresa australiana, só pra gente situar. A Vale, é bom sempre ressaltar isso, era uma empresa estatal, foi fundada em 1942 no governo Getúlio Vargas, certo? E foi privatizada em 1997 pelo governo Fernando Henrique, ou seja, era uma empresa privada, tá? Tem um pouquinho do governo ali em algumas decisões, mas assim, são decisões muito pequenas pelo tamanho da Vale. Talvez devesse tá? ter um pouquinho mais, né? Talvez devesse, não sei. Mas a gente vai entrar no programa. É isso aí, Flávio. É isso aí, deixa com você agora. Obrigado, Luísa. Eu acho que a gente se assustou mais uma vez com o tamanho da tragédia, e não só com o tamanho da tragédia, mas principalmente porque era uma tragédia mais ou menos previsível. Sim. Que iria acontecer. Sim. A gente mora aqui em São Paulo, nós 3 moramos em São Paulo, e a gente fica muito distante dessa questão de barragem, rejeitos, inclusive a gente nem sabia o que era isso até um tempo atrás. Você teve que pesquisar e ler a respeito, e a Patrícia também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, quem mora no interior, mora nessas regiões, a gente vê posts dessas pessoas, vê vídeos dessas pessoas no YouTube, e todas elas falam, não só em Brumadinho, mas em outras regiões, que tem muitas barragens com trincas, tem muitas barragens com problemas estruturais. Teve muita gente que previu, inclusive esse acidente em Brumadinho. Teve um senhor que era dono de uma pousada, que até me fugiu o nome agora, que ele falou que não daria 1 ano para ter esse acidente. Ai. Ou seja, a gente vive um país de uma tragédia pronta, o país de uma tragédia que a gente vê em cada esquina, a gente vê em cada momento que pode acontecer. Agora sim, para a gente falar um pouquinho mais disso, eu queria até colocar a Patrícia agora na conversa. Para a gente adentrar mais nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho, Patrícia, um pouquinho da questão técnica da barragem. Para que serve uma barragem, como essa que se rompeu em Brumadinho? O que é o tal do rejeito? A gente ouve uma palavra até com a sonoridade feia, o rejeito, não sei o quê. Né? O que é rejeito? E depois, por que aconteceu esse acidente? Vamos lá. Bom, primeiro, barragem não significa que vão ter só problemas, coisas, os rejeitos. Pode ser também para acúmulo de água, como Itaipu, por exemplo, em Cotia mesmo temos a barragem que também fornece água para os municípios. No caso das mineradoras em específico, elas vão armazenar o quê? O resíduo do minério. O minério vai ser
retirado do solo, uma parte vai ser aproveitado e outra parte não será aproveitada e vai ter que ser descartado. Existem inúmeras leis que prevêem esse descarte de forma adequada, que é o que a gente espera. E uma das maneiras é através da barragem. Os rejeitos podem ser de dois tipos: os granulosos, que eles vão formar um sedimento e vão ficar mais densos, então eles vão ficar parecendo uma terra mesmo fechadinha, Sim. ou os mais finos, que vão se tornar o quê? Uma espécie de lama, como é o caso de Mariana. Esse foi o Brumadinho. De Brumadinho e de Mariana também. De Brumadinho, eles assemelharam esse rejeito como se fosse uma espessura de lava de vulcão. Então, o que aconteceu neste caso? Não havia nenhuma espécie de colchão de ar para que as pessoas pudessem sobreviver embaixo. Entendi. Mariana já tinha um pouquinho mais de possibilidades. Então, por isso que neste caso até as possibilidades de encontrar pessoas vivas depois de um certo tempo foram diminuindo, porque a chance de sobrevivência embaixo daquela lama era bem menor. Então, só pra gente visualizar, assim, pra quem tá ouvindo visualizar, quando rompe uma barragem dessa, essa lama vem descendo igual uma larva de vulcão, né? Sim, exatamente, porque normalmente essas barragens são construídas em locais mais altos. Sim. E aí conforme vão enchendo vão chegando os rejeitos ou líquidos, enfim, eles vão subindo com terra, muro, pedra, enfim, com vários tipos de materiais, vão elevando aquilo para poder conter esse material que está lá. E de algum modo, assim, no Brasil a gente tem bastante lei, bastante burocracia para a gente construir alguma coisa, o que é bacana. Então, por exemplo, numa barragem, um projeto desse, são necessários inúmeros tipos de profissionais. Engenheiros, biólogos, geógrafos, topógrafos, arquitetos, pessoas de várias equipes. Para quê? Para fazer uma análise de impacto ambiental, Sim. de impacto de vizinhança, de saber como que aquilo vai afetar a fauna, a flora, a comunidade em volta, e aí elaborar até projetos em casos de desastre. Mas muitas vezes esses projetos acabam sendo guardados em algum lugar que ninguém mais sabe e ninguém mais viu. Depois de implementada a situação, esquecem de dar o devido acompanhamento. E aí a gente fica naquela situação de esperar o dano acontecer para socorrer. Pelo que você falou, tem muitos profissionais envolvidos. Pra gente ter uma noção do tamanho dessa obra. Uma barragem como essa tem mais ou menos o tamanho de um prédio, quantos andares? Aproximadamente. Igual de Brumadinho, assim. Provavelmente de uns 20 andares. Um negócio gigantesco, né? Não, Gigantesco. E além da altura, é a extensão, porque aquilo ocupa que nem uma barragem para fazer uma hidrelétrica. Você vai ver, aquilo é enorme. Então, talvez o que eles tenham tido de descuido é de não ter previsto corretamente o peso que aquilo estava causando. Talvez o projeto lá atrás, no início, tenha sido para um X peso, e agora talvez eles tenham ultrapassado... Peso no muro, você diz? Peso dos rejeitos no muro, exatamente, pressão, né? A pressão. E talvez eles tenham ultrapassado isso e não se atentado exatamente às questões técnicas que precisariam ser vistas. Né? Essa questão da barragem, a gente achei na internet que eu vi que existem 3 tipos diferentes de barragem, mais parecidas com esse estilo. E exatamente essa era a mais vulnerável, que eles chamam de barragem montante. Que tem um aspecto que você vai montando, barragem vai em cima, subindo, né? vai subindo usando os próprios dejetos por vezes, então ela é mais arriscada. Existem outras duas, uma chama jusante e a outra linha de centro. Eu não vou adentrar tanto nessa parte técnica, até porque, né, o que a gente sabe é que essa barragem ela era mais vulnerável e, assim, pelo que a gente entendeu, não houve a devida fiscalização. Exatamente, né? Fiscalização é um ponto importante, Sim. até a gente saber quem é responsável por essa fiscalização. Porque normalmente assim, uma empresa desse porte já tem que ter a sua própria equipe de manutenção, de acompanhamento e se reportar a outros órgãos municipais, estaduais e federais. Só que a burocracia é tão grande e tudo é tão demorado, tão demasiado, que acabam se encontrando jeitinhos de burlar isso e aí ninguém consegue dar conta do recado de saber o que realmente está acontecendo, o que está tendo de problema e tudo mais. A gente ainda passa, a nossa cultura aqui ainda é a cultura passiva, de a gente esperar o dano acontecer. Se a gente mudar isso e começar a prevenir, parece que o gasto é um pouco maior, mas a gente está prevenindo muitos danos. Assim como quando a gente vai ao médico poder checar que ele não vai nos
não vai impedir que tenhamos uma doença, mas ele pode cuidar dessa doença no começo e a gente ter mais chance de Sim. sobrevivência. Essa questão de você fazer a prevenção de edifícios, construções e tudo mais, parte desse mesmo princípio, que você vai verificar o desgaste do material, os vícios do material, porque o material, é claro, ele tem um tempo determinado de vida útil, e aí vai precisar de reparo, precisar de manutenção e tudo mais. Me parece, Patrícia, você pode me corrigir se estiver errado, até porque a sua área aí você conhece bem esses trâmites. O Brasil ele vive tragédias constantes também por falta de fiscalização. Então vamos pegar um panorama histórico. Lá nos anos 70, 80, a gente teve um incêndio do Joelma e do Andraus. Na época não existia muita norma de segurança. Não, né? Ele pegava fogo, Norma, tinha cortina, tem um monte de coisa inflamável. Aí foram criadas uma série de normas, e nos últimos anos, só para ficar em alguns exemplos, a gente teve Mariana, e teve a tragédia da Boate Kiss, que é um negócio de fiscalização também. Sim, total. Teve Brumadinho e teve uma série de outras por aí. Então, você que... E muito recentemente também a Marginal Pinheiros aqui. Os viadutos, as E pontes... agora abrindo espaço para que possam ser verificadas essas situações, né, de viadutos e tudo mais. É interessante que a gente percebe que criam-se documentos para você aprovar um projeto. Aprovado esse projeto e implementado, são esquecidos, porque ninguém nem sabia onde estava o projeto da Marginal Pinheiros. Pois é. Para saber, ninguém sabe como foi construído, qual material foi utilizado, técnica para saber Foram até na casa da viúva do homem que construiu o viaduto. como né? se fosse o único responsável para Tava procurar nas gavetas lá da mulher. para toda essa situação. Então, é interessante a gente saber, e isso acontece também com nós, pessoas físicas, que muitas vezes a gente tem documentos em casa, eu vejo muito isso, a pessoa aprova o projeto, depois de 3 anos volta, cadê o meu documento que foi entregue para ele? Então, ter esse controle faz parte do quê? De como a gente pode fiscalizar depois, como a gente pode saber o que aconteceu, como foi construído e quem vai fiscalizar. Então, o governo agora parece que está começando, neste caso de Brumadinho, a tomar algumas medidas um pouco mais eficazes para condenar, para julgar os responsáveis. Mas ainda é muito cedo para a gente saber se essas medidas realmente vão ser efetivas e se daqui para frente, que eles já implementaram, pediram para que as outras barragens sejam fiscalizadas e tudo mais, se isso efetivamente vai ter um fundo verdadeiro, né? Se daqui para frente a gente vai começar a ter essa fiscalização eficiente. Você fala dos governos, fiscalização. Bom, o governo anterior, pelo que a gente viu, não fez lá muita coisa, porque aconteceu Mariana e aconteceu Brumadinho. E o atual, até então, batia na tecla que não tem que ter o IBAMA, não tem que ter ambiental, não tem que ter nada. Tem que só deixar as empresas fazer lá, que elas vão... Bom, a gente tá vendo. Você falou que existe uma burocracia gigante, existem leis. E o que a gente viu, parece que a Vale não seguiu muito bem essas leis, né? Porque se ela tivesse feito o dever dela, não teria acontecido essa tragédia, não teria acontecido Mariana também. Então, a gente tá meio assim, vamos ver, o que esse governo agora vai fazer? Eu tenho lá minhas dúvidas que vai haver fiscalização. No anterior a gente viu que até hoje não houve nenhuma conclusão com relação às pessoas. Colocaram elas em algumas casas lá, alugaram e pronto. Agora largaram as pessoas estão acostumadas com o estilo de vida rural. Colocaram elas num outro estilo de vida, elas não se adaptaram. E até agora não conseguiram ainda definir nada. Espero que agora, com toda esse novo acontecimento, possam rever essa situação de... Foi até bom falar essa questão da vida rural e tal. Eu acho que a missão do governo, além de criar leis, é junto com o governo e o judiciário criarem um equilíbrio nessa balança. Porque quando você vê o coitadinho lá do meio rural, cria galinha, cria porco, cria vaca, pra ele brigar com a vara do Rio Doce na justiça pra conseguir alguma coisa, ele não consegue nada, sabe? E eu acho que a missão do governo é equilibrar essa balança. Claro que nunca vai ser equilibrado. Eu não tenho essa ilusão, o Luiz não tem, ninguém tem essa ilusão. Mas pelo menos deixar menos disparo o negócio, sabe? Eu vou até relatar uma coisa que eu li ontem. Tinha um casal de 2 pessoas idosas com mais de 70 anos, que eles estavam tão crentes que a barragem ia desabar, que ia romper, que eles ensaiaram uma fuga. Isso é verdade. Antes. Não sei se você chegou a ler essa matéria, Luiz. Ele estava no UOL, essa matéria. Nossa. Eles ensaiaram. A mulher falou que ela ia subir a rua até o lugar mais alto e o homem falou que ia subir a mata, ia escalar a mata. Dito e feito, quando aconteceu o rompimento da barragem, eles fizeram isso, se salvaram. Mas para você ver, falta o amparo, falta o treinamento, falta orientação. E o governo não ocupou esse espaço, não obrigou a Vara do Rio Doce a fazer esse trabalho de treinamento. A Sirene não tocou. Sim, então, a bendita Sirene não tocou.
a gente ouve muitas reportagens falando, hoje em dia já existem tecnologias para detectar qualquer tipo de defeito, que podem avisar com antecedência. Talvez a gente não tivesse conseguido reparar a barragem para que ela não se rompesse, mas com todo um trabalho preventivo, com certeza tirar essas pessoas daquele lugar faria com que os danos fossem minimizados, mortes teriam sido evitadas, né? Então, você fala de danos e tal, mas assim, dá pra se dizer o que exatamente aconteceu ali pra dizer que rompeu aquilo? Foi só falta de fiscalização, algo mais, não sei. O que pode ter sido pra romper, tecnicamente falando, a barragem? Então, isso só os estudos futuros vão poder afirmar, mas a gente pode pensar em considerar que talvez eles não tenham excedido o volume que foi previsto no início de projeto, isso é uma possibilidade. A falta de manutenção, com toda certeza, porque são necessários ao longo dos anos que se faça a manutenção de qualquer construção, para que ela continue tendo a sua resistência, os materiais, todos acabam tendo seu ponto de esforço limitado. Talvez essas situações tenham ocorrido num conjunto todo, porque acho que não é só é uma coisa muito grande para você falar que só um ponto foi levado em consideração. Então é falta de fiscalização, talvez despreparo no que eles podiam colocar ali, armazenar capacidade, e com toda certeza a falta de instrução para quem estava ao redor para poder minimizar essa situação. Bem, você falou bastante da questão técnica, muito bem, de passagem, esclareceu bastante aqui, e eu queria sua ajuda para tentar remontar como foi essa tragédia no aspecto visual da coisa, porque realmente não tem vídeos, a gente não tem imagens. de Mariana, né? Isso, não tem vídeo, não tem, não tem câmera de segundo, não tem nada, né? A cidade foi destruída. Sim. E o que a gente tem é relato de testemunha. O que elas relatam? Além da lama vindo assustadoramente, o ruído. Quando uma barragem ela rompe, é de uma vez, o negócio explode assim de uma vez, igual como se fosse uma bomba, e vem aquele monte de lama? Provavelmente deve ter aparecido fissuras, e pelas fissuras E vai saindo aos pouquinhos, mas no momento em que aquilo já não suporta mais, aí é como estouro mesmo, você abrir comportas. Não sei se vocês já viram as comportas de Itaipu, que quando elas abrem fazem um barulho ensurdecedor. Então agora imagine isso vindo, derrubando mata, derrubando tudo à sua frente. Então não só o barulho da lama, mas de tudo que ela veio destruindo, né? Vegetação, construções. Então, com toda certeza, o barulho foi bastante intenso e com uma velocidade relativamente grande a ponto de não ter conseguido todas as pessoas da cidade... Dá para imaginar mais ou menos a velocidade, assim, aproximada? Não, isso aí só os especialistas que estão na área para ter ideia mesmo, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que, assim, no mínimo deixa a pessoa em estado de choque, né? Se você não tiver um preparo, uma roda de fogo, alguma coisa... Sim. Muitas pessoas em estado de choque não conseguem tomar ações, né? Fica travado, né? Sim, fica travado, não sabe o que fazer. Isso, quando barulho vem da lama, não tem nem pra onde correr, é complicado mesmo. Quando tem esse tipo de fissura, você falou que aparece a fissura e tal, ainda tem jeito de salvar a barragem ou já tá condenado? Quando começa a escorrer já aquela lama ali? Então, aí depende da quantidade de problemas que acontecem. Se você apresenta... Eu tô imaginando que eu já tô com medo da cena. Se tiverem várias fissuras, a probabilidade de conseguir consertar é bem menor. Mas se você tem um monitoramento, começa a perceber isso desde o início, você vai consertando pausadamente aquilo com o tempo. Agora, quando aparece fissura em vários locais ao mesmo tempo, a tendência é que isso aumente e aí acaba tendo problemas. Se eles percebessem a fissura antes, talvez eles pudessem ter algum jeito de não colocar mais resíduos ou de desviar para outro lugar, alguma coisa para minimizar o esforço causado naquele local mesmo. Então a sua fala de especialista só comprova que realmente foi uma questão de fiscalização, falta de manutenção, porque se aparece fissura antes é um aviso. do que vai acontecer, é um alerta do que vai acontecer. Explodem, não é igual um botijão de gás que explode. Entendeu? Gente, é incrível. Em dezembro ocorreu uma reunião do órgão ambiental de Minas Gerais, uma reunião entre acho que 9 pessoas que era para decidir se iam desativar a barragem, acho que é a palavra certa, né, e tal. E nessa reunião, na verdade, começou a se falar sobre um outro assunto e, na verdade, ampliaram
A capacidade do complexo de Paraopeba, que inclui a barragem de Brumadinho. Então, em dezembro, foram 9 pessoas, 8 votaram a favor para aumentar então a capacidade e uma só pessoa votou contra. Uma ambientalista, inclusive eu vi uma entrevista com ela, ela disse que está em estado de choque porque ela falou, não era para ter feito, aí ela brigou, tem a ata da reunião e ela dizendo, não dá pra gente aumentar, procura, pelo menos Brumadinho não tem mais jeito, não dá mais. Sim, foi uma ambientalista que nem brasileira, é angolana, seria engraçado, ela é angolana, uma ambientalista de Minas Gerais, faz parte desse grupo, e os outros 8 votaram para não, vamos aumentar, vamos lá. Em dezembro, agora, tá? 2018, em dezembro. Menos de um mês. Algumas semanas antes. Então, assim, dava pra ter feito alguma coisa. O Flávio colocou aqui muita gente falando que menos de um ano, a pessoa não queria, e rompeu. Há 3 anos falando Mariana. Gente, só colocando o dedo. Gente sem especialização técnica falando. Sim. Leigo, igual eu e você. Aqui falando, vai romper isso aí. Tava tão na cara que ia acontecer que aconteceu. Tem alguma barragem próxima aqui de São Paulo? Bom, depois que gravamos o programa e tal, descobrimos uma reportagem da CBN, foi até Perus e descobriu que lá existem 2 barragens parecidas com esta de Brumadinho, tá? Não é de minério de ferro, é de um outro tipo de minério. Fica na região de Perus, tá? E as pessoas que moram lá nem sabem que existe, não existe nenhum protocolo de emergência, de segurança, não tem nada. Tem as barragens, as pessoas morando lá. Se um dia aquilo lá estoura, vocês já sabem o que pode acontecer com milhares de pessoas que vão sofrer, morrer e tudo mais, porque Perus é uma região super habitada, tá? É uma reportagem da CBN, a gente vai colocar o link, tá? Então a gente não sabia, realmente, pegamos essa reportagem, ela saiu, logo depois que a gente gravou, a gente descobriu essa reportagem. Então, beleza, pus esse adendo aqui só pra deixar vocês melhor informados. A gente tem Cotia, barragem, só que é de água. Não, porque eu já vou começar a preparar um plano de fuga, né? Eu tô ficando com medo já do negócio. Fazer meu bote. No geral, quando é de água, acaba tendo um pouco mais de cuidado, porque eles acabam construindo com concreto, com pedra, enfim. Acaba tendo um pouquinho mais de cuidado, mas de qualquer forma a gente tem que levar em consideração que o material também se desgasta, né? Agora, nesse caso de Brumadinho, a forma que eles foram construídos foi como se fosse um aterro. Então foram colocando terra e criando como se fosse um bolinho de noiva, os degrauzinhos. Sei. E aquilo belo exemplo. Aguentar muito bem. Chegou uma hora que aguentou e acabou indo por água abaixo, né? Lama abaixo. Então, bem delicada a situação. Bem, esse modelo de barragem que você estourou em Brumadinho, que você falou aí, pelo que me parece, é um modelo bem arriscado, né? Porque vai empilhando as coisas, arriscado. É o que tinha mais risco de acontecer alguma coisa. Recentemente a gente está vendo o desmoronamento de aterro aqui em Guarulhos. Então a gente vem vendo que a natureza está dando, ditando as regras, falando, olha, vamos prestar atenção no que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo. Existe limite físico das coisas que precisam ser respeitados. E muitas vezes, é só mais um pouquinho, é só mais por um mês, é só por mais algum tempo, e a gente ultrapassa o limite que a ciência nos diz e que a natureza permite, né? A gente tem muita capacidade de ter projetos muito bons de fazer, só que chega na hora de aprovação, o que a gente pode minimizar de custo, e aí acabam pecando justamente nas coisas essenciais. Não, foi até bom você falar essa questão da natureza, a gente não respeitar a natureza. A gente está aqui em São Paulo, e para você que está ouvindo a gente aí, a gente está no Sesc Pinheiros. É verdade. E nós combinamos os 3 chegar aqui às 18 horas no Sesc Pinheiros. A Patrícia, elegantemente, chegou 15 minutos antes. Né? A gente chegou 15 minutos depois. Por quê? Porque a gente mora numa cidade que durante a sua construção, durante o seu desenvolvimento, não se respeitou a natureza. Então a gente pegou o trânsito para chegar. Aí pega uma rua alagada ali, pega o metrô com problema. Então você vê, essa questão que a Patrícia aqui bem abordou, não envolve só a barragem, envolve tudo, né? Tudo. A natureza está dando mostras que a gente precisa rever os nossos conceitos de consumir, de viver e de interagir com ela, porque a gente, eu gosto de ter energia elétrica, eu gosto de tomar um banho bacana, eu gosto de ter 20 sacolinhas no mercado para colocar meu lixinho. É legal. E como tudo isso vai eu sei que é raro, é legal. Como tudo isso vai afetar bonitinho lá no depois. saco. Então é a hora da gente repensar a nossa forma de agir, porque a gente está colocando a culpa
bastante no governo, e ele tem sim toda a culpa, mas todos nós também Todo o podemos... sistema tá errado. Todo o sistema está errado. Agora as nossas crianças estão sendo educadas para olharem para o planeta de uma forma diferente. Só que a gente precisa enfatizar isso, porque não adianta elas aprenderem na escola uma ação e chegar em casa e a gente fazer torná-las impraticáveis. A gente tem que preparar o mundo para elas fazerem isso, né? Exatamente. Dar Então, recursos para elas quando a fazerem gente isso. começar a entender isso, lá na frente os cidadãos vão compreender a responsabilidade de cobrar o governo, mas com propriedade, de falar, olha, não é mais assim que funciona. Agora a gente ainda está no jeitinho de que acha que o vereador vai resolver todos os meus problemas. O meu vizinho paga imposto, mas eu não quero pagar o meu imposto. Como é que eu posso cobrar do governo uma ação que ninguém tem coragem de fazer? Então é uma mudança de conceito bastante grande. Temos sim que aproveitar esse momento para questionar, bater de frente com o governo, para que ele tome as atitudes dele, mas a gente também pode fazer a nossa parte devagarzinho, aos poucos. Ouviram, né? Ouviram, né? É isso, é verdade, porque a gente às vezes não pensa. A Vale empresa, né, ela tira o ferro, o minério de ferro e tal, para vender, para ser produzidas as coisas, ou seja, a gente está consumindo e as coisas saem de algum lugar, né? Sai de algum lugar e vai para algum lugar, né? A gente esquece disso. É isso, né? Eu acho que deu para falar bem. Só queria falar, na verdade, mais um detalhe aqui, uma coisinha sobre a Vale ainda. A gente espera que ela seja punida, eu duvido. E vou dizer o porquê que eu duvido. Ela é a terceira maior mineradora do mundo. Exatamente. E principal produtora de ferro do mundo. Nós nos ferramos. Boa! Pode falar. E nós nos ferramos, foi o que ela disse. Foi o que ela disse. Parabéns. É isso mesmo. Vamos colocar aqui, Brasil. O Brasil exporta, valor em exportação, soja tem 15%, ferro 9% e petróleo 5%, ou seja, é o segundo produto mais exportado do Brasil. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa com a Vale? Silêncio respondeu. É isso aí, respondeu. Posso aproveitar a presença dela aqui para falar de um outro assunto também? Manda. A gente falou aqui bastante da Vale do Rio Doce, da de Brumadinho, mas vamos aproveitar a presença dela aqui para falar de uma outra coisa também. Vamos sugar até o final. Eu vou ficar até 9 horas da noite agora. Vou encher o saco, depois a gente paga um cafezinho. É assim, a gente está numa cidade que tem 2 cadáveres enormes cruzando a cidade. Que são os rios Tietê e Pinheiros. Você, com a mulher que conhece todos os trâmites, trabalha na área, você acredita que um dia vão despoluir os 2 rios? Ou isso é uma utopia pra gente? Na nossa geração é utopia. Existem projetos muito bacanas para que isso aconteça, mas talvez para umas 2 ou 3 gerações para frente, porque é quando a mudança de comportamento de nós cidadãos ocorrer de fato. Então vai ser um processo lento, assim como a gente vê hoje em dia o processo muito devagar na política de combater a corrupção, que um dia esperamos que isso dê efeitos, não vai ser agora. Como a gente sabe que há recursos tecnológicos para que ocorra isso, tem possibilidades, basta o governo querer, mas ainda vai demorar um pouco para o governo querer e para a gente pressionar ele fazer a parte dele, né? Então a gente quer um rio limpo, mas a gente não se importa de jogar o nosso esgoto no rio. Jogar garrafa PET na rua. Exatamente. Então, jogar papelzinho, pequenininho, papel de bala, vamos jogar aqui. A gente falou, as coisas vêm de algum lugar e vão para algum lugar. Exatamente. Então a mudança de consciência vai em todos os pontos, vai desde o pequenininho, desde dentro da minha casa até a esfera do governo federal, que vai administrar quem está fazendo o que com os nossos minérios, com as nossas estradas, com os nossos rios. E Luiz, você me permite só mais uma, só para fechar? Manda bola. São Paulo. Você conhece São Paulo como ninguém, você frequenta São Paulo. O que você, se você tivesse poderes para alterar São Paulo por inteiro, assim? O que você faria em São Paulo? É verdade, ser urbanista, ser urbanista. Exatamente. Sua visão o que você urbanista, faria como urbanista em São Paulo? Priorizar transporte público, mas de uma forma eficiente, porque não adianta a gente falar assim, olha galera, é bacana usar o transporte público, e aí você fica que nem uma lata de sardinha. Aliás, a lata de sardinha hoje está bem tranquila, né? Você fala que é atum mesmo, porque atum é amassadinho. Então, oferecer um transporte público de qualidade, investir em metrô. Quando a gente olha a malha viária do Brasil com a de outros países, é vergonhoso. E é uma cidade que tem muito poder para capacidade muita grana, né? Para ampliar isso. Então,
partir do momento em que a gente começa a ampliar isso, a gente vai diminuindo um pouco o consumo de carro, de veículo, e fazendo com que as pessoas caminhem mais. E investir com toda certeza em educação. Eu acho que a educação é ponto primordial, porque pessoas mais educadas não vão jogar papelzinho no lixo, na rua, não vão querer furar fila, não vão querer passar no posto na frente das pessoas que precisam. Então, educação e transporte público, eu acho que seria um bom começo para a gente ter uma mudança melhor de rumos. Mas... Você foi tão abrangente que você falou do negócio que eu até falei aqui em segundo plano, que eu odeio, que é a gente fura fila. Pra mim não tem hábito mais nojento do brasileiro que fura fila. Você tá lá com o seu bilhete único pra carregar, aí vem o cara fingindo, puxando o pé, sabe? Os caras são artistas, né? Ou então a mulher pega o bebê de outra mulher lá pra falar que é dela. Isso aí. Então Não, mas você sabe que isso passa, a gente fala isso aí, o jeitinho brasileiro, mas chega até a Vale, por exemplo, Exato. que no jeitinho dela estourou a grande jeitinho. Então do menor vai pro maior. Se livrar de multas, assim como essa marca se livrou. Do menor vai pro maior. É isso aí. Eu acho que encerramos, né, esse assunto. Sapatada. Não, vamos primeiro falar do Ixo não existe, porque tem uma coisa aqui que eu vi, que eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade uma coisa. Como não? Estão dizendo por aí, eu acho que é verdade, que um venezuelano e um cubano explodiram a barragem de Brumadinho. Eu não acredito nisso. Eu acho que é, eu tenho certeza. Mentira. Pô, como não? Não, mas tenho certeza. Peraí, um venezuelano e um cubano? Tem até o nome dos caras. Juan Pablo Mercês, Mercês, hein, o bairro lá da minha mãe. E Antônio Cabaleiro. O Juan Pablo Mercês é ex-guerrilheiro das Farc, é venezuelano, mas é perigoso. E o Antônio Cabaleiro é condecorado com a Estrela Vermelha por sua atuação destacadas em ações de sabotagem na Guerra Civil de Angola. Vieram aqui e explodiram, tá? Foram eles dois, tá? Ixonong existe. Pela madre. Não é possível que vocês vão acreditar nisso, né? Gente, não, por favor, eu gostei dos nomes, porque eles são menos criativos que o nome de Narcos. Já sei, né? Nome bem clichê, né? É como se fosse José da Silva, né? Do Brasil. Eu nem duvido que essas pessoas existam. Eu não duvido. Tipo, você vai procurar, ela vai aparecer mesmo. Porque as pessoas que estão criando as fake news, né? Elas estão mais assim, né? Estão sabendo elaborar melhor, né? Sofisticadas, vão elaborando. Então eu não duvido, até deve existir essas pessoas. O cara vai em Brumadinho, explodir a barragem. Gente, se for pra explodir alguma coisa, explode a Billings aqui em São Paulo, que vai causar muito mais, né? Por favor, né? Vai repercutir muito mais. Muito mais. Vai acabar com a Baixada Santista, mas beleza. Vai descer tudo pra lá. Bom, outro boato, nós dizemos que estamos aqui no Sesc, né? Estamos em loco. Sesc Pinheiros. Que veio aqui em homenagem. Que saiu aí um boato aí, saiu pelo WhatsApp, como sempre, um link, você clicava nesse link, você tinha que compartilhar, colocar todos os seus dados, incluindo CPF, subir até conta bancária, até a senha junto. E aí você ganharia um emprego no Sesc. Aliás, esse aqui que é bem chique. Eu acabei de fazer isso, eu tô indo lá na administração, já venho. Peraí, vamos pegar meu emprego. Lá buscar meu emprego. Gente, isso não existe também, tá? Aliás, quando vocês virem um link no WhatsApp, receberem pelo WhatsApp, não importa de quem seja, que pede seus dados, gente... Pode ser da tia Fofinha, né? Não, de qualquer forma, principalmente vai ser da tia Fofinha, você não tem a dúvida. Vai vir um bom dia, né? Vai vir um bom dia, vai vir um ursinho, um ursinho, e junto vai vir um link pra você colocar todo... Gente, por favor, né? Não coloquem seus dados em lugar nenhum da internet. Não, e outra coisa, gente. Se você entra em agência, entra na porta da empresa, você não arruma emprego, você imagina você arrumar emprego pelo WhatsApp. Compartilhando o negócio, né? É demais, é demais. Não, e outra coisa, essa primeira fake news que você falou aí do cabaleiro, não sei o quê. Cara, sempre olhem os textos. Esse texto, no primeiro parágrafo, tem a palavra tarde 3 vezes. Vocês têm noção do que é isso? Gente, tem noção do que está bem escrito esse negócio? Fora os erros de português grotescos que tem aí. Então, gente, use a lógica, vocês nunca vão cair em nenhuma fake news. Ixo não existe. Exatamente. Não existe. Saudoso Padre Quevedo. Saudoso Padre Quevedo. É isso aí. Vamos dar as dicas culturais, eu vou deixar o salve pro fim e vamos explicar o porquê depois. Tem alguma dica cultural, Flávio? Trouxe alguma? Não trouxe nenhuma. Não? Hoje, não. Trouxe nada alguma? mesmo? Tem alguma coisa, alguma dica, alguma que você tá lendo? Qualquer coisa, não precisa nem ser relacionada ao assunto. Um livro que eu tô lendo que eu acho muito bacana é A Menina que Roubava Livros. A Menina que Roubava Livros. Bem legal. É um livro um pouco longo, mas é bem interessante. Muito interessante. Retrata um pouco a história da Alemanha lá. Muito interessante, daqueles livros que te faz, que no meu caso, sair suor masculino pelo olho. Bom, enfim, eu tenho um aqui. Sabe que tivemos alguns problemas com o nosso monotrilho, né? Eu ia falar pra vocês assistirem um episódio de monotrilho dos Simpsons. Assiste esse episódio. Assiste. É premonitório também esse episódio? Assiste esse episódio. Assista esse episódio.
dos Simpsons, tá? Sobre o monotrilho. Aliás, vamos já mandando um salve pro Alckmin, pro Serra, pro Kassab. E pra toda essa turma. Pra toda essa turma. Pra toda essa turma. Tem uma dica, Manda. Pode ter relação direta com o que a gente debateu aqui hoje. Um livro do Zé Saramago chamado Ensaio sobre a Cegueira. Ah, adoro. Tem bom. o filme que foi gravado no Brasil. Exatamente, é no muito Brasil. bom. Bem, por que eu estou indicando esse livro? Me ocorreu agora. É assim, o livro, vou contar a sinopse aqui bem breve. Tem um farol de trânsito, os carros indo para lá e para cá, e de repente um carro para no meio do trânsito. Aí as pessoas vão se aproximar, vão chegando para ver o que aconteceu, o guarda chega e o motorista ficou cego. Ficou cego de uma hora para outra. E a partir daí todas as pessoas ficam cegas na cidade. Só uma mulher que mantém a visão. Que é a narradora. Eu não vou contar mais o que aconteceu, mas você deve imaginar que aconteceu o caos. O caos a gente sempre profetiza aqui. Caos. Pelo menos na literatura acontece. Isso é emblemático para vocês entenderem, para vocês imaginarem um pouco do que acontece em situações de caos, de emergência e de pânico, como aconteceu em Brumadinho. As pessoas ficam cegas em tragédias assim. Quando vem um mar de lama, quando rompe uma barragem, quando vem aquele barulho de árvore, de carro sendo arrastado, as pessoas ficam cegas como nesse livro. A sinopse não tem a ver com Brumadinho, mas tem a ver com como as pessoas reagem diante de tragédias e de situações limites das nossas vidas. Olha, tem um ponto positivo que a gente tem que levar em consideração. A nossa capacidade do brasileiro de ser solidário. Exatamente. Assim como em Mariana, que tiveram muitas doações, em Brumadinho está acontecendo, e o próprio pessoal de Mariana também tem se mostrado bastante solidário com todas essas pessoas. Sim. Então, apesar da tragédia, a gente tem que ter um olhar positivo. Sim, de bom que fechar com alguma coisa boa aconteceu, que é essa solidariedade. Hoje eu vi inclusive um bombeiro falando que tem gente organizando busca por conta própria. É verdade. Que é um perigo. Que é um perigo, né? E o bombeiro pode. tava alertando, não pode, porque a lama é tóxica, vai se perder no mato, que não sei o quê. Ou seja, as pessoas do jeito errado, mas querem ajudar. Querem ajudar, querem auxiliar e convenhamos, o cara se predispor aí a Minas Gerais para entrar naquele mato, naquela lama para ajudar, tem que ser muito solidário. Tem que ser muito corajoso e muito solidário, né? Porque a maioria até foge de obra, né? De encher uma laje aqui, né? Imagina carregar trabalhar numa lama daquela, né? Então muito bem dito por você, bem lembrado. É isso aí. Vamos pros salves, chamegos e sapatadas. Boa. E eu deixei os salves, chamegos e sapatadas pro fim, porque é pra fazer vocês ouvirem até o fim, tá? Exatamente. Não vou colocar mais no Chantagem começo, não. barata, chantagem barata. Vocês pediram salves, vão ter que ouvir o programa inteiro pra chegar no salve que vocês Chantagem pediram, tá? barata. E é isso, eu tenho aqui uma listinha de salves. Não tivemos nenhum chamego, ainda bem, nenhuma sapatada, melhor ainda. Bem que falta. Não vem sapatada, Gosta de né? levar Vai tomar uma sapatada. sapatada. Vai tomar uma sapatada. Começar a Gama. falar mal de uns políticos de estimação, aí a gente vai começar a tomar sapatada. Te gama com sapatada. É o seguinte, tem um rapaz no YouTube, Caio Japa. Não sei de onde ele é. Eu sei que ele apareceu. Pô, ouvi, não sou de ouvir podcast, mas ouvi, gostei, vocês são bons e tal. Muito obrigado pelos A elogios. gente acreditou, viu? Muito obrigado pelo elogio. Caio Japa, você tá dizendo que é Japa? Acho que você é do Japão. Então não dá pro Japão. A gente tá iludido já com esse elogio. Não, estamos iludidos. Estamos sentindo estrela já. Pro Daniel e pra Elisângela, que casaram no fim de semana. Eu fui no casamento. E o Daniel me deu algumas boas dicas de edição de programa. Ele me explicou várias coisas que ele manja, ele entende um pouco, sim. Ele trabalha com passagem de som e tal. No budismo, né? Ele sempre fez essa parte. Então, um salve pro casal. Pro Farroupa e o Trufa, que não é um casal, mas poderia ser. Combinam, né? Poderia ser. Também a gente foi num... Pelo menos bar que a gente aí, saiba, né? um open bar de chopp aí, não vou nem falar mais nada, né? Uhum. Mas também falaram bastante do programa, deram dicas também, então a gente gosta disso. Pra Cláudia Costa, que ela veio perguntar pra gente por que a gente não põe no Deezer. E eu digo, já falei no programa do que afinal, o que é podcast, que é o nosso número 4, se eu não me engano, que o Deezer é complicado para podcast. Já mandei, já tô pedindo direto para eles colocarem nosso programa lá. Tem podcast grande que não consegue colocar. Não consegue. Não sei o que acontece no Deezer, eles têm uns problemas lá, não sei. Então, infelizmente, a gente não tá no Deezer. Mas assim que sair, se um dia sair, a gente vai avisar, tá? Então, por isso a gente tem o YouTube, Spotify, vários agregadores, a gente tá neles também, tá? E um que é por parte do Flávio, que é o César Vieira, Flávio. Sim, o César Vieira. Vou contar uma história aqui bem rápida. Eu nunca vi o César Vieira pessoalmente, eu tenho amizade com ele virtual. Que legal. E eu conheci ele num fórum de arquitetura e urbanismo, você deve até conhecer, o Skyscraper City. Você conhece? E ele é um cara que mora no mesmo bairro que eu. Aí eu participava do fórum lá, de curioso, né, só olhando, e eu vi ele falando, eu moro na Tiradentes, na cidade de Tiradentes, onde eu moro, e eu acho que tem que acontecer isso, isso e isso. Aí eu comecei a trocar ideia com ele, adicionei. E ele é o tipo de amizade que prova que a internet pode ser muito útil quando a gente usa sem ser com o fígado, quando usa com o cérebro. Eu faço minhas postagens no Facebook e no Instagram, o Luiz vê, ele só posta comentários inteligentes. Verdade. É uma coisa impressionante.
Não é um negócio textão, ele põe um negócio de duas, três, 4 linhas e tudo muito, muito inteligente. Então é o tipo de pessoa que vale a pena você pagar a internet para conhecer. Então um abraço pro César Vieira. Quer mandar um abraço, um beijo pra alguém? Mãe, pai? Mãe, pai, pra Xuxa. Xuxa. Não, pra ninguém mesmo? Tem Ninguém mesmo, certeza? não? Ninguém mesmo também. Chefe. É. Ah, mas não tem não. Bom, Opa. então. É a própria chefe aqui. É isso aí, gente. Encerramos. A gente tentou trazer algumas informações, pegamos tudo isso que a gente pegamos na internet, notícias, informações e tal. E a parte técnica, com certeza, veio da Patrícia. A gente agradece muito a sua presença. Imensamente. Então, gente, além de agradecer a Patrícia, a gente ia pedir para ela fazer o jabá dela, porém esquecemos, né? É a nossa primeira convidada, a gente ainda tá meio perdido com essa história de ter uma convidada e tal. Então é o seguinte, eu vou deixar os canais de contato dela no post, tá? Se vocês precisarem de uma arquiteta, urbanista, tá lá, com todos os contatos dela, WhatsApp, Facebook, Instagram, tá ok? Valeu, gente! E é isso, valeu, gente, muito obrigado! Vamos lá, fechando. Valeu, fui! Valeu, gente. Tá indo porque tá começando o caos aqui na rua. Tem um protesto aqui na rua, polícia militar, tropa de choque, então a gente vai se abrigar e se esconder no banheiro. Valeu, Até mais, gente. Tchau, Valeu, tchau.